Xi Jinping e Vladimir Putin acabam de transformar Pequim no centro de uma nova demonstração de força global. Enquanto guerras explodem, economias tremem e alianças se reorganizam, China e Rússia aparecem lado a lado mais uma vez. Coincidência? Não parece. E o mais intrigante, por que essa aproximação está acontecendo exatamente agora? A reunião entre os dois líderes foi cercada por símbolos, protocolos militares e discursos cuidadosamente calculados. Mas há detalhes que vão muito além das câmeras. O que realmente está sendo preparado entre Moscou e Pequim? Xi Jinping recebeu Putin em Pequim com honras máximas, tapete vermelho, guarda militar e uma mensagem direta ao Ocidente. A parceria entre China e Rússia continua mais forte do que nunca. Só que desta vez o clima era diferente. Mais frio, mais estratégico, mais urgente. Enquanto os Estados Unidos da América ampliam pressão sobre Moscou e Pequim, os dois países aceleram uma aproximação que já não parece apenas econômica ou diplomática, parece estrutural, permanente, profunda. Os discursos oficiais falaram sobre estabilidade, comércio, energia e cooperação multipolar. Mas é justamente aí que começa o verdadeiro jogo, porque quando Xi e Putin usam a expressão nova ordem mundial, eles não estão falando apenas de comércio. Eles falam de influência, de poder militar, de controle financeiro, de sobrevivência política. E há números por trás disso. O comércio entre China e Rússia disparou nos últimos anos, ultrapassando centenas de bilhões de dólares. Petróleo russo, gás russo, tecnologia chinesa, componentes industriais, sistemas financeiros alternativos, tudo isso começou a funcionar como uma espécie de eixo paralelo ao sistema dominado pelo Ocidente. Mas existe uma questão ainda maior. A Rússia está sob sanções pesadas e, mesmo assim, continua exportando energia em larga escala. Para quem? Principalmente para a China. Pequim virou uma espécie de pulmão econômico de Moscou. Sem a China, o impacto das sanções seria muito mais duro, e Moscou sabe disso. Só que a relação não é simples. A China também ganha, e muito. Pequim compra petróleo russo com descontos enormes. Amplia sua influência sobre a Eurásia. Fortalece rotas comerciais. Expande projetos estratégicos e, ao mesmo tempo, observa os Estados Unidos da América gastarem bilhões em múltiplas frentes globais. Ucrânia, Oriente Médio, Indo-Pacífico, tudo ao mesmo tempo. Mas há um detalhe que muita gente ignorou. E é aqui que tudo muda. Esta reunião aconteceu justamente no momento em que o planeta entra numa fase de tensão simultânea em várias regiões, Oriente Médio em chamas. Taiwan sob pressão crescente. Guerra na Ucrânia sem solução visível. Crise energética voltando aos mercados. E agora China e Rússia aparecem unidas outra vez diante do mundo. Isso não é apenas simbólico, é estratégico. Sinal direto. Segundo analistas internacionais, Pequim e Moscou querem mostrar que continuam coordenadas mesmo sob pressão máxima, e o timing da reunião levanta perguntas perigosas. Será que os dois países acreditam que um confronto maior com o Ocidente se aproxima? Ou será apenas uma tentativa de intimidar Washington antes das próximas decisões militares e econômicas? Enquanto isso, os detalhes da visita mostram algo ainda mais curioso. E Pequim fez questão de mostrar isso ao mundo inteiro. Não foi discreto, não foi neutro, foi calculado. A mensagem parecia clara. A China não pretende abandonar Moscou. Ao mesmo tempo, Xi Jinping também joga seu próprio jogo, porque apoiar totalmente a Rússia pode trazer riscos econômicos gigantescos para a China. Pequim depende do comércio global, depende da exportação industrial e sabe que um choque direto com os Estados Unidos da América poderia afetar toda a sua economia. Por isso, a China opera
num equilíbrio delicado. Ajuda Moscou, mas evita cruzar certas linhas vermelhas publicamente, mantém relações comerciais, amplia a cooperação energética, participa de exercícios militares conjuntos, porém tenta evitar uma colisão frontal imediata com o sistema financeiro ocidental. Formalmente, Pequim fala em paz. Na prática, fortalece Moscou. Esse é o centro da tensão. E existe outro fator explosivo: tecnologia militar. Nos bastidores, governos ocidentais acompanham com preocupação o avanço da cooperação técnica entre os dois países. Satélites, inteligência artificial, sistemas de navegação, defesa aérea, componentes eletrônicos, drones. Tudo isso entrou definitivamente na equação estratégica entre China e Rússia. Não é apenas amizade política, é construção de bloco, e enquanto isso acontece, a Europa observa cada movimento com crescente preocupação. Porque uma Rússia sustentada economicamente pela China pode prolongar conflitos, manter pressão energética e dificultar qualquer tentativa de enfraquecimento rápido de Moscou. Só que Pequim também envia outro recado ao planeta. A China acredita que o século XXI não será dominado por apenas uma potência. Xi Jinping fala constantemente sobre multipolaridade. Parece discurso diplomático, mas traduzindo para a linguagem geopolítica significa algo muito mais direto: reduzir o domínio americano no sistema global. Putin concorda totalmente e é justamente por isso que essa parceria preocupa tanto Washington. Porque não se trata apenas de dois países cooperando. Trata-se de dois gigantes nucleares tentando remodelar o equilíbrio global. Sem pausa, sem recuo, sem esconder mais isso. E enquanto as câmeras mostravam apertos de mão e discursos formais em Pequim, investidores observavam mercados nervosos, militares observavam movimentações estratégicas e governos calculavam os próximos passos. Porque toda vez que Xi e Putin aparecem juntos em momentos de crise mundial, o sinal é interpretado como algo maior do que diplomacia. Muito maior. Agora, a pergunta começa a circular nos bastidores internacionais. Até onde essa aliança pode ir? Porque o planeta já não vive apenas uma disputa econômica. O mundo entrou numa competição aberta entre modelos de poder. De um lado, os Estados Unidos da América e seus aliados, do outro, China e Rússia aproximando forças cada vez mais. Formalmente, todos falam em estabilidade. Por trás das portas fechadas, o cenário parece outro, e o encontro em Pequim pode ter mostrado exatamente isso.